Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo para mais um mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre, como sempre, muito bom estar aqui com vocês e vocês conosco, principalmente, não é, Tânia? E hoje temos um assunto ainda mais interessante dentro da esteira da Expo Print, não é isso, Tânia? É isso aí. Bom, pessoal, quem está ouvindo ou assistindo esse episódio na estreia, hoje, quarta-feira, dia 11, nós estamos a exatos 13 dias da abertura da Expo Print Converflexo Latinoamérica 2026, a maior feira das Américas, a maior feira do universo da impressão do setor gráfico das Américas. Bom, gente, serão 5 dias de feira, do dia 24 ao dia 28 de março, com 450 expositores e mais de 1.000 marcas sendo apresentadas lá no Expo Center Norte. Essa será a maior edição da Expo Print, essa que é a 6ª edição, vai ser a maior. Ela vai ocupar 48 mil metros quadrados do Expo Center Norte, serão aí 3 pavilhões de feira. E a expectativa nesse período aqui, nesse ano que a Expo Print está completando 20 anos, a expectativa é que a feira reúna mais de 50 mil profissionais, atrai aí mais de 50 mil pessoas lá para conhecer todas essas novidades. Se isso acontecer, ela vai quebrar o recorde da própria Expo Print que aconteceu lá em 2018. E eu tenho certeza que muita gente que vai ao Expo Center Norte vai para ver impressão digital, vai para ver o que está acontecendo, as novidades, as tendências. E exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai conversar aqui sobre os caminhos da impressão digital, que os fornecedores estão pensando, quais são as estratégias. Esse é o nosso tema, né, Hamilton? É isso aí. Para falar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui 3 convidados. O Ricardo Pi, que é diretor-geral da Durst Brasil, o Rony Montini, que é o gerente de vendas da Durst, e o Eduardo Gomes, da Cromajet. O Ricardo Pi, inclusive, já esteve conosco em 2022, no final da nossa temporada 3, justamente para falar das perspectivas para impressão digital naquele momento. Ainda bem que você está de volta, Ricardo. Que bom ter vocês aqui. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Acho que numa hora muito oportuna, né? Estamos aí à véspera de um evento tão grande quanto a Expo Print e ter a oportunidade de discutir um pouco melhor, né, do nosso segmento, do nosso mercado de impressão é sempre muito importante, levando informação, novidades. Então, muito obrigado pela oportunidade. Rony? É sempre muito bom participar, né, de podcasts e programas, ações, enfim, que possam levar nossas informações ao maior número de clientes possível. Isso sempre nos deixa muito feliz, né? Quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Eduardo? Obrigado a todos pelo convite. Eu sou meio low profile, então assim, é difícil eu fazer ter esse contato assim como nós estamos fazendo agora, né? Mas eu agradeço de qualquer forma e acho que tem muita coisa boa para a gente falar sobre os assuntos. Maravilha, gente. Bom, para quem não está ligando o nome à pessoa, a Durst é uma empresa de origem italiana com 90 anos de história voltada à fabricação de sistemas de impressão digital industrial. A Cromajet é uma empresa aqui de São Paulo que produz materiais impressos para ponto de venda, material promocional. A Cromajet cresceu bastante na última década, alicerçada pela tecnologia da Durst. E já vocês vão ouvir o Eduardo contar um pouco mais sobre esse relacionamento, como é que está acontecendo o desenvolvimento da empresa. Já a gente volta nisso. Mas vamos lá, pessoal. Bom, a Expo Print está aí. Eu queria saber qual a expectativa de cada um de vocês para a feira. Bora, quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá. A expectativa nossa é muito grande, é uma feira que acontece a cada 4 anos, né? A gente vem se preparando há 4 anos para essa feira.
A gente entende que esse ciclo de 4 anos é um ciclo muito importante para você criar coisas novas, né? É muito importante você estar numa feira todo ano para poder, é óbvio, colocar a sua marca. Mas o que realmente você tem de novidades, de inovação, você precisa de um período para isso. Então, se a gente considerar a última Expo Print para essa, tivemos muitas evoluções. E muitas vezes os fabricantes deixam para lançar equipamentos na Expo Print, assim como deixam para lançar na Drupa. A Expo Print é considerada como se fosse uma Drupa na América Latina. Então a expectativa é muito alta, não só para o Brasil, mas também para a América Latina. Nós temos já confirmados muitos clientes de outros países vindo para essa feira. Então a expectativa é a melhor possível, Tânia. Maravilha. E para você, Eduardo? Você sempre vai à Expo Print? Vai ser a sua primeira? Eu espero que você vá. Já estou assumindo que você vai à feira. Provavelmente eu vá sim. O objetivo dessa feira aqui no Brasil, ela tem crescido muito, né? Então, eu acredito que o que a gente busca lá é tecnologia. E lá tem de sobra, né? São vários fabricantes com muitas coisas, muitos produtos, e eu acho que o mercado ele está precisando de novas tecnologias, de materiais, de aplicações, e todo mundo aguarda, né? Esses 4 anos para vir à feira aí. Vamos lá, né? Maravilha. A expectativa é boa. E você, Rony? A expectativa é a melhor possível, né? Como o Ricardo já disse, o Edu disse também, acontece de 4 em 4 anos, né? E por ser a Copa do Mundo da impressão aqui no Brasil, né? Então a gente sempre deixa as melhores jogadas, a gente sempre deixa tudo que tem de melhor para mostrar durante a Expo Print. Então eu estou muito, muito ansioso mesmo para ver o início da feira e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Vai ser um sucesso para a Durst. Então, já que tem que mostrar o que é que vocês vão ter no stand e dentro do que vocês vão ter, falando dos equipamentos, para que caminho dentro da impressão digital que eles estão apontando? Eu acho assim que a gente tem muitas tendências que já estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos e que ainda estão engatinhando no Brasil, tá? Então, falando, por exemplo, a gente pode dividir, na verdade, tecnologia e tendências. Vamos lá. Falando em tendências de aplicações, o Brasil ainda é um país que está gatinhando no mercado de soft signage. Para que você tenha uma ideia, vou falar da empresa onde eu trabalho. Hoje, a Durst ela vende muito mais equipamentos soft signage nos Estados Unidos do que outros equipamentos para impressão em lonas, em adesivos, que seriam equipamentos UVs tradicionais. Isso eu estou falando do mercado de feiras e eventos ou gigantografia, tá? Uma decoração de um shopping com um super banner, algo assim. Então, essa é uma tecnologia que ainda está gatinhando no Brasil. Estados Unidos, isso é uma realidade há muito tempo, por vários motivos. Vamos pensar o seguinte: Estados Unidos é um país muito grande, você imprime um tecido, você dobra, coloca no envelope, manda pelos correios, a pessoa que está recebendo esse tecido vai ter um material que não amassa, que qualquer um pode instalar, que não tem peso, que o peso é muito leve comparado a uma lona, que você não precisa colocar num tubete que se não amassa. Então tem muitas vantagens, além de todo o apelo ecológico que se tem nessa aplicação. Então eu acho que, falando de aplicações, a gente ainda precisa evoluir muito no Brasil, no soft signage. Na minha opinião, a pandemia ela veio trazendo um retrocesso tecnológico para o mercado de impressão no Brasil. A gente estava quase eliminando as máquinas solventes, e aí veio a pandemia, as empresas ficaram sem capital para investir em equipamentos mais robustos e voltaram a comprar equipamentos solventes, principalmente pelo custo da tinta, que é muito baixo. Isso realmente é um problema, porque na maioria dos países de primeiro mundo, essa impressão solvente ela já não é mais permitida. E o Brasil estava indo nessa direção da maioria das empresas já investindo em máquinas UVs. E aí essa pandemia ela trouxe esse retrocesso para nós, infelizmente. Então a gente ainda está muitos passos atrás, ainda preso ao solvente, com o UV sendo uma realidade, mas o soft signage ainda sendo algo distante. Nós temos sim impressão no Brasil de sublimação, tá? Mas quando eu falo em soft signage,
Eu estou falando na comunicação visual de grandes formatos em tecido e muitas vezes impressão direta. Para que você tenha uma ideia, toda a FESPA, a próxima FESPA, por exemplo, que vai acontecer esse ano em Barcelona, ela será toda impressa em tecido. Toda impressa em tecido, já foi anunciado. A gente não vai ter lona, por exemplo, nos estandes. Tá? Isso já era uma realidade, mas não era uma obrigação. Agora a gente vem como uma obrigação. Então, realmente, falando em tendências, eu espero que a gente consiga evoluir nessa parte do soft signage. Devemos continuar tendo inovações de equipamentos de impressão digital, também equipamentos agora, muitas máquinas de impressão de rótulos e etiquetas de impressão digital inkjet, que isso não era uma realidade. A Durst foi a pioneira nisso em 2012, e hoje é uma realidade com alguns players também indo na mesma direção que a Durst resolveu ir em 2012. Então, nós iremos ver também nessa feira algumas soluções de impressão digital, inkjet, rótulos e etiquetas, algumas máquinas industriais de alta velocidade com qualidade, e basicamente isso. Eu não sei se o Rony ou o Edu querem acrescentar alguma coisa. Eu queria que o Rony descrevesse as máquinas principais que vocês vão ter lá no stand. Nós teremos 4 equipamentos, né, no stand da Durst, iniciando com a máquina que eu acredito que seja a máquina em território nacional multipass mais produtiva que teremos aqui. Já temos, porque ela já está aqui no Brasil, né? Então essa máquina estará lá, que é a P5350HS de Ford. Teremos também uma máquina de entrada, que até eu tomei a liberdade de dar o título de entry-level mais industrial do mercado, porque realmente é uma máquina que surpreendeu até a nós, que é a Vanguard Redner. Essa realmente é uma máquina que chegou de uma forma mostrando uma robustez muito boa, uma qualidade muito boa, velocidade muito boa, produtividade muito boa, né? Além disso, teremos a mesa de corte da Colex, né, uma mesa norte-americana, né, uma proposta que vem aí de encontro à qualidade das europeias e com preço perto das chinesas. Perdão. E também a máquina de rótulo e etiqueta nossa, a tal. Na realidade, Hamilton, o que eu vejo assim tecnicamente, o que a Durst vai mostrar para todos os clientes nessa feira é algo muito, muito legal, que é o ecossistema da impressão. Porque quando você pega um produto, a gente sempre pensa como a impressão sendo o produto principal, mas não é. Na realidade, a impressão ou as impressões, elas são parte de um ecossistema, né? E se a gente chamar isso daí de um ecossistema da impressão, nós temos lá a possibilidade de mostrar para o cliente como imprimir uma etiqueta do produto dele. Digamos assim, um telefone. Ele pode imprimir as etiquetas desse telefone. Ele pode fazer, na nossa parceira Koenig Bauer, que estará no mesmo stand com a gente, né? Durante a Expo Print, ele poderá fazer a embalagem primária desse telefone, né, imprimir também. A Durst tem tecnologia também para fazer de forma single pass, né, a embalagem secundária dessas várias caixinhas de telefone. E aí também nós temos as máquinas que vão imprimir e cortar também o ponto de venda desse telefone. Veja, o que a gente está trazendo para o mercado é a possibilidade que o empresário tenha todo o ecossistema de impressão em suas mãos. Então, isso sim é uma grande novidade para o mercado. Perfeito. Tânia, eu não sei se eu poderia fazer um resumo. Qual é o resumo da estratégia da Durst com esse nosso stand, tá? Fazendo um resumo rápido das tecnologias. A P5350HS D4 é o primeiro equipamento D4 vendido no Brasil, como o Rony falou, então é uma resposta ao mercado industrial de grandes formatos, que é um mercado que hoje, né, você tem poucas empresas do topo da pirâmide imprimindo em altíssima velocidade, mas nós temos essa solução e estamos apresentando no Brasil pela primeira vez. Deixa eu te interromper só uma coisa. É D4, D de dado? É D de tatu? Ah, D de dado. D4. D4, tá. Uhum, P5 D4, tá. Isso, então assim, a gente tem no topo dessa pirâmide esse equipamento, que a gente está falando de uma
de uma impressão por volta de 900 metros quadrados por hora em multipass, e não é a nossa multipass mais rápida que existe, mas é a mais rápida que nós temos aqui no Brasil, que acabou de chegar. Aí para o mercado de interlevel, Tânia, o que aconteceu com a Durst nos últimos tempos? Muitos dos nossos concorrentes acabaram fazendo parcerias e lançando máquinas OEM, tá? Máquinas com o nome deles, que são empresas boas, consolidadas, com uma forte imagem, né? E que acabaram lançando máquinas OEM fabricadas na Ásia, tá? Com 3,20 metros. Lembra agora, eu vou linkar com aquilo que eu te falei da pandemia. Lembra que a gente falou que a pandemia diminuiu o poder aquisitivo dos nossos clientes? Por quê? A gente estava com o dólar custando 3,70, um euro 4,20, e daqui a pouco a gente estava num patamar de 7. Tá? Ou seja, a capacidade em moeda estrangeira de investimento diminuiu muito. Tá? E esses nossos concorrentes foram bem inteligentes em criar uma solução, principalmente em estratégia aqui local no Brasil, em ter uma solução que atendesse, na verdade, esse público, né? E usando, na verdade, o que eles têm de melhor, que é uma marca consolidada. A Durst resolveu não ir nessa direção. Nós resolvemos não ir nessa direção. Eu já tive essa conversa com o presidente da Durst algumas vezes. Então, ele entende que, para levar o nome Durst, o equipamento tem que ser fabricado dentro da Durst. Tá? Não estou entrando no mérito de melhor ou pior, não. Eu só estou entrando no mérito da transparência de você comprar algo que vai além do valor do equipamento. A gente está falando de experiência. Tá? Então, eu quero comprar uma Durst que é fabricada na Itália ou na Áustria, que eu sei que o processo de fabricação é inteiro feito por ela. Então, a gente optou por um caminho, Tânia, que a gente resolveu não colocar OEM. As máquinas da Durst todas são fabricadas pela Durst. Em paralelo, a gente comprou uma empresa americana chamada Vanguard. A Vanguard, 2020, desenha... né? 2020, isso. Certo. A Vanguard já era um sucesso de venda nos Estados Unidos, por quê? Qual é a proposta da Vanguard? Eles desenham a máquina nos Estados Unidos, tá? Eles produzem a parte estrutural na Ásia, essa máquina vem para a China e eles colocam componentes de premium, tá? Se eles só mandam fazer essa máquina na Ásia, muitas vezes eles não conseguem garantir a qualidade final, ou o pacote como um todo acaba embutindo componentes que não são premium, pela distância ou pela falta de parceria. Então a Vanguard começou a crescer muito nos Estados Unidos por causa disso. A Durst veio, comprou a Vanguard, então a Vanguard ela é a marca da Durst para produtos entry-level. Essa é a posição oficial da Durst. Nós temos um produto entry-level que é a Vanguard. Não é fabricado dentro da Durst, mas é uma empresa que tem todo o respeito e respaldo da Durst. Tá? Aí o que aconteceu? Um ponto muito importante, Tânia. Como a Durst é uma empresa que tem parceiros mundiais e tem ótimas relações e acordos comerciais, com essa aquisição, nós pudemos melhorar os componentes da Vanguard, implementando ainda mais as peças que nós usamos nas máquinas industriais da Durst dentro da Vanguard, por um preço competitivo, porque aí eu não estou comprando mais como Vanguard, eu estou comprando como o grupo da Durst. Então, isso, além de manter o custo competitivo da Vanguard, a gente conseguiu elevar ainda mais a qualidade. Então, esse é o nosso posicionamento, para a gente não perder muito o início do que eu estava falando, a Vanguard é a marca oficial de equipamentos entry-level da Durst, tá? Então, nós temos a D4, que vai atingir o ponto da pirâmide, vamos apresentar a Rednor, que é a primeira 3,20 da Vanguard, tá? Durante os últimos 3 anos, os nossos concorrentes fizeram um ótimo trabalho vendendo máquinas grandes de 3,20 metros, a gente não tinha esse produto, eu tinha só a Durst, que o nível de investimento é outro, o nível de equipamento também é outro, mas assim, não atendia essa parte do mercado que foi duramente impactado por o aumento do dólar e do euro. Então, os nossos concorrentes sim conseguiram, durante os últimos 3 anos, vender bastante equipamentos, 3,20 metros, e nós não tínhamos esse produto competitivo. Como o Rony diz, né, a Vanguard e a Rednor é a entry-level mais robusta do segmento. A gente costuma brincar dessa maneira, porque realmente a gente tem que colocar ela dessa maneira. A high-end é a Durst e o nosso entry-level robusto é a Vanguard. Tá? A TAL, que é rótulos e etiquetas, ela tem que estar num evento como esse, tem que estar, não tem como, tá? O equipamento de maior sucesso em termos de empenho e revolução de tecnologia para rótulos e etiquetas, e a Colex,
é a grande novidade, porque eu muitas vezes ia vender uma máquina, Tânia, e o cliente não tinha onde acabar o material. Entendi. Ele acabava indo para o meu concorrente, que às vezes nem era um fabricante, era um importador pequeno, às vezes de equipamentos asiáticos, onde eles tinham uma impressora, uma máquina de corte. Eu perdia vendas por não ter uma solução completa. E aí, por sorte, a gente conseguiu consolidar com a Colex, que é uma empresa americana. Eu estive na fábrica em New Jersey, totalmente fabricada nos Estados Unidos, com preço super competitivo. E hoje eu tenho essa flexibilidade de oferecer a impressão, seja ela high-end ou entry-level, e também um equipamento de corte com preço competitivo. Essa é a nossa mensagem para a Expo Print. Espero que tenha ficado claro aí. Acho que sim, Não, acho que ficou bem ficou- claro. E eu quero retomar um pouco o que você falou do soft signage, né, na impressão em tecido para comunicação visual, né? Você falou o que você explicou, nos Estados Unidos ela já está muito, né, já tá, o pessoal aceitou muito bem, está usando bastante, e aqui no Brasil não. Então eu fico pensando, a questão é o custo. O que é? Por que no Brasil essa evolução está mais lenta? É custo mesmo? É só eu isso? posso dar a minha opinião e gostaria de pedir a complementação do Eduardo, e se o Rony quiser complementar algo também, acho importante. Eu entendo que sim, é uma questão de custo, mas também é uma coisa cultural, tá? O Eduardo, ele é um cara que hoje, ele vai falar melhor do business dele, ele parou de fazer altíssimos volumes para fazer algo muito especial, tá? Então, é uma decisão estratégica, tá? Hoje você tem ainda muitos clientes imprimindo em máquina solvente, lona e adesivo, que formam um combo mais barato, tá? O que acontece? A gente precisa criar no topo da pirâmide, com quem compra, também a necessidade. Enquanto a gente não começa a levar essa solução, levar para os decisores, para grandes marcas, que é importante ela ter as marcas delas atreladas a uma comunicação mais visual, mais bonita, mais limpa e mais ecológica, enquanto eu não tiver alguém pedindo isso, é muito difícil alguém ter coragem de investir. Nós temos poucas empresas. Não é que não existe, temos poucas empresas, tá? Por quê? Porque ainda eles consideram que o custo é maior. Mas maior em que sentido? Eu imprimo em adesivo hoje, eu imprimo na lona hoje, ou no tecido, hoje na Durst é uma impressão direta, eu não preciso mais imprimir em papel. A gente já faz a sublimação direta, eu imprimo, passa pelo nosso secador, o material sai pronto. Ou seja, nem a calanda e o papel, se eu não quiser usar na Durst, eu não preciso. A nossa máquina é híbrida, eu posso imprimir no papel, mas eu posso imprimir diretamente no tecido. Na última FESPA que nós tivemos em Berlim, nós lançamos a nossa P5 com 5 metros de largura. Na FESPA, para o mercado europeu, foram vendidas 18 máquinas na FESPA. Nossa senhora, Não mas fez 5 um ano metros, dessa- gente, eu não consigo nem 5 imaginar metros. o tamanho dessa máquina. É para fazer Gente. pé direito de stand, Tânia. Ah, pé Imagina direito de que você tem stand. stands Tá. altos e você quer um tecido para fechar essa parede, e você não tem emenda. Porque Entendi. realmente a emenda não é algo bonito. E passado menos de um ano, hoje nós estamos com 85 máquinas pedidas, tá? Acho que Caramba. 75 ou 70 já foram produzidas. Detalhe, essa foi uma aposta pessoal do presidente da Durst. A princípio, o pessoal não acreditava muito no projeto dele, mas isso prova que ele estava correto. Eu acho que o Eduardo pode nos dizer um pouco melhor sobre o que ele acha dessa. Por que é tão difícil mudar para o soft signage? E eu queria também ouvir do Rony o que quando ele chega para falar sobre isso, o que o cliente olha para ele e fala o que? Ah, Rony, para com isso que é tudo muito caro, ou eu não tenho demanda, não adianta você querer me vender essa máquina porque não tem ninguém que compre tecido aqui, então eu quero ver vocês dois, gente, bora. Tânia, quando a gente chega sempre com coisas novas no cliente, né, com coisas novas, e sempre tem uma barreira, né, sempre a gente não tem como, sempre, isso desde o movimento da entrada do V, né, que eu participei bastante, as pessoas falam, não tem aplicação para isso, não tem cliente que compra isso, hoje é praticamente tudo V. E acontece praticamente o mesmo hoje, né? Quando a gente chega nos clientes e fala, olha, soft signage, é um negócio legal, é sustentável, né? Tem a parte que é muito bacana. Inclusive, Tânia, você sabia que toda a parte de visual
da Olimpíada de Inverno Vento agora Colina. foi feita 100% indústria em tecido. Então isso na Europa, Estados Unidos Nas é muito... Olimpíadas de Inverno agora? É Isso. tudo. Aqueles palanques que o pessoal ficava acompanhando as provas, onde entregava as medalhas, tudo que você viu de comunicação visual dentro das Olimpíadas de Inverno, tudo feito em indústria, em tecido, né? Então, isso daí é um baita case. Só que o que acontece? Quando chega aqui no mercado brasileiro, e a gente fala disso daí, a primeira coisa que o cliente fala é: eu não tenho cliente para isso. Então, tem que ser um desenvolvimento em 3 pilares, né? Então, nós, como fabricantes, darmos essa possibilidade, o impressor, como prestador de serviço, ter essa sensibilidade de que isso é o futuro, e lá na ponta, quem vai usar essa mídia, né, como uma peça publicitária, essa pessoa também pedir, solicitar esse material, porque senão não faz sentido. Então, isso está engatinhando ainda no Brasil. De certa forma, tudo que acontece fora, em algum momento, acaba acontecendo aqui também. E a gente tem muita fé e acredita bastante que isso é o futuro em troca de lonas, tá? Então, não estou falando que tudo vai ser tecido, estou dizendo o seguinte: trabalhos que hoje são feitos em lona, certamente serão feitos em soft side, né? Então, é uma questão de cultura do cliente. Hoje ainda os clientes ainda pensam muito na questão do custo da tinta, mas não no custo do trabalho efetivo como um todo. Então, e essas coisas estão mudando, só que mudam de uma forma lenta, né? E é nosso trabalho continuar falando, continuar mostrando, e em algum momento isso vai dar certo, como o próprio UV deu, né? Isso eu passei exatamente com o UV. Então, Bem, Eduardo, eu pensando pelo lado do soft sign por si só, ele se vende muito fácil, mas acho que no Brasil a questão é logística. É difícil você ter um equipamento em todos os pontos do país que faça esse tipo de trabalho na velocidade que o cliente precisa. Então, às vezes, ele corre para lona, para adesivo, por conta da velocidade e a logística. Ele precisa fazer um evento daqui 2 dias na outra parte do país. Então, ele ganha tempo se ele pegar uma empresa local. Então, assim, eu acho que não pegou ainda, mas vai pegar sim. Acho que o tecido ele é interessante, não é mais barato que a lona é infinitamente mais barata, e como o Ricardo mesmo falou, a tinta solvente também torna o processo muito mais barato. Então, a gente tem uma diferença muito grande de parâmetros aí. Então, eu acredito que existe os dois mercados. Dificilmente o Brasil vai largar o solvente, como o México também, é um país que usa muito solvente, apesar de ter tecnologia UV lá, e látex e todas as que tem no mercado de impressão, mas eles continuam usando muito solvente, por conta do custo. Mas os tecidos, com certeza, dá para viabilizar isso sim. O mercado ele comporta esse tipo de material. Alguns clientes, é isso. Tem Eu acho que clientes, é isso. clientes Acho e que a chave clientes. é Um essa. hipermercado, por exemplo, ele não vai usar tecido. Ele vai usar lona. Ele pouco se importa, porque é ecológico, porque a impressão é dessa forma ou de outra. Ele quer o produto lá, ele quer aparecer, quer fazer a propaganda dele. Então, são vários mercados aí. Mas o mercado prêmio, com certeza, o tecido é fundamental. Eu acho que o primeiro segmento a ser impactado vai ser feiras e eventos, tá? Como eu já falei, é uma aplicação muito interessante, muito flexível, né? Para o mercado de feiras e eventos. Cenografia, tá? E aí Cenografia. sim a gente vem para o mercado high-end, né? Você ir no shopping, numa loja de alto valor agregado, seja de joia, ou numa loja de roupas de público A e B, você vai ter que ter um banner ou uma comunicação interna muito mais bonita, agradável, e tecido ele traz esse charme, traz essa leveza para o ambiente. Então, eu acho que essas seriam as aplicações iniciais do tecido.
Se você entrar nas lojas da Apple, o que Toda feita em aparece é tecido. feito em tecido. Inclusive, a Exato. Durst, ela foi a primeira empresa, não sei se existem outras também, que foi homologada na Apple Estados Unidos como tecnologia oficial, tá? Por quê? Não só pela qualidade de impressão, mas também pelas certificações das tintas da Durst. Isso é uma coisa muito importante. O Eduardo trabalha para grandes clientes e ele é o meu cliente que mais pede certificação hoje é o Eduardo. Todos os clientes do Eduardo pedem certificações de origem da tinta. Isso É é interessante, necessário. é necessário. Deixa eu tocar num ponto que a gente passou muito rapidamente. Você, dentro das máquinas, vocês vão apresentar a P5 350 D4, Ficor. tá certo? E vocês falaram ela é uma multipass de alta velocidade. Mas a Durst também tem tecnologia single pass, não tem? Então, a primeira tecnologia single pass é a Durst foi a primeira empresa a criar a tecnologia single pass de impressão digital inkjet, tá? Essa tecnologia ela foi criada em 2008, com a primeira máquina de impressão cerâmica, tá? Hoje, no mercado brasileiro, mais de 80% do porcelanato hoje de alto valor agregado comprado no Brasil é impresso nas máquinas da Durst, tá? Deixa eu só Então, interromper você, Ricardo. Para quem está ouvindo a gente, pode ser que não esteja familiarizado, todo mundo familiarizado, single pass e multipass. Muito rápido, isso a gente vamos lá. não é muito rápido. O que é single É muito pass, o que é simples. multipass? No processo single pass, a máquina fica parada, o material passa por dentro dela e sai impresso do outro lado. No processo multipass, eu tenho um carro de impressão que se move na largura do equipamento para poder pintar a impressão, tá? Então, para cada segmento existe uma necessidade diferente. No caso de cerâmica, as peças elas saem depois que saem da prensa, por exemplo, ela está ainda é um porcelanato que ainda está em alta temperatura, ela recebe alguns tratamentos, dentre elas o esmalte, e nesse momento o esmalte ainda está em pó, tá? Quando ele entra dentro da impressora, a gente imprime em cima desse material ainda quente com esse pó, e ele sai da nossa impressora e vai direto para um forno a 1.200 graus. Esse processo nunca para, tá? Mesmo se Gente, eu tiver algum queria problema muito com a ver máquina. isso, gente. É Eu muito nunca vi interessante. isso. Eu quero ver Impressão impressão em cerâmica, cerâmica, gente. Preciso achar um lugar para E ver. fora a impressora, a gente tem a máquina que cria o efeito do relevo. Então, Isso. hoje você vai comprar no home center uma madeira, você vai pôr a mão no porcelanato e vai falar, não, isso aqui não é um porcelanato, é uma madeira ou uma Madeira, é pedra. verdade. Os Porque Eu já azulejos, né? fiz isso. não adianta só imprimir, você tem que personalizar, você tem que dar vida para aquela impressão. Então, muita gente tem hoje impressões de Durst na casa deles, a maioria, né, 80% do porcelanato hoje no Brasil é feito com Durst, e essa foi a primeira tecnologia que a gente pode dizer de single pass, tá? Que deu origem a outras tecnologias, tá? Uma outra tecnologia muito consolidada é a TAL, que foi o primeiro equipamento de rótulos e etiquetas inkjet, como eu já disse, single pass. São equipamentos que imprimem hoje em até 100 metros por minuto. A gente está falando aí de impressões com até 7 cores, né? Cores especiais, semic, mais branco, a 100 metros por minuto com qualidade fotográfica, tá? São impressões com 2 picolitos e que realmente você precisa de textos legais, né? Você imprime rótulos, então você precisa realmente de ter a parte legal muito bem impressa. E aí, por último, o último equipamento nosso que foi lançado pela Durst em Single Pass é a SPC, que é Single Pass Corrugated. Essa máquina é a máquina para o mercado corrugado. Papelão do Tá? lado. E aí as pessoas perguntam, Ricardo, mas por que a Durst não tem impressoras UVs no mercado de grandes formatos Single Pass? E agora eu vou chegar nesse ponto. No mercado de corrugado, a gente tem um grande diferencial que é a nossa tinta base d'água. Então, a gente consegue vender embalagens primárias, inclusive secundárias, com tintas com todas as certificações para brinquedo, para alimentos. Então, a gente não apostou no single pass UV, porque o UV não pode ser utilizado para esse segmento. Eu tenho limitações ecológicas ou de segurança,
que não podemos usar esse tipo de tecnologia UV para embalagens. Então, enquanto alguns concorrentes foram nessa linha com UV, a Durst se manteve no desenvolvimento de base d'água, que foi um caminho muito longo e muito árduo, porque até há 2 anos atrás a gente não tinha tinta branca à base d'água para single pass. Nós perdemos vendas para UV, porque o UV tinha tinta branca, a gente não. Então a gente resolveu se posicionar com o single pass para o mercado de packaging. Aí vem a parceria com a KBA. Nós temos a nossa máquina sozinha e temos a nossa máquina com a KBA. Aonde entra com a KBA? Para impressão híbrida e de cartucho. Então você tem uma máquina hoje para imprimir cartão, onde você pode, para grandes tiragens, imprimir em offset na mesma máquina. E para tiragens menores ou dados variáveis, você entra com o inkjet. Na mesma máquina. Imagina a gente ter uma offset. Aquela que estava na Drupa, né, Ricardo? Exatamente, que eu posso escolher a mesma máquina. Aqui eu quero imprimir offset pela quantidade. Onde eu ganho mais dinheiro? Tá bom, essa tiragem vai para offset. Não, essa tem que ir para o digital. Imagina você ter essa flexibilidade. Então, esse é um projeto da empresa Durst KBA, ou KBA Durst, tá? E para o mercado de grandes formatos, nós não acreditamos no single pass por algumas razões. O Eduardo pode depois falar do dia a dia. O single pass é uma tecnologia para trabalhar com materiais formatos pré-definidos. Eu não tenho, dentro do ambiente diário de uma empresa de display ou comunicação visual, a previsibilidade dos formatos de materiais. Entendeu? E aí, imagina que você vai trabalhar sempre com o mesmo formato, de um material ou de um adesivo. Isso é uma limitação muito complexa para o cliente final de grandes formatos. Igual eu vi uma pessoa falando, não, no single pass a gente corta adesivo e empilha para poder imprimir. Eduardo, isso tem cabimento? Alguém empilhar adesivos pré-cortados para ser imprimido? Se for fazer em offset, sim. Agora, se for para fazer num processo onde você tem que usar um adesivo de 2 metros, por exemplo, é um Exatamente problema sério. porque você não tem Mas isso previsibilidade do depende da arquivo. empresa. Isso depende da empresa. Eu só vejo a questão do adesivo, do multipass, ou do single pass, é o tamanho da banda. Porque você tem um limite lá. Se você vai trabalhar com material de 2 metros, ok. Agora, se você tem material de 1,5 m, de 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m, você tem as bandas, elas podem ter problema nas laterais. Eu acho que a única coisa que eu acho que eu desabono desse projeto é por ser dessa forma, né? Porque eu acho que o acho single pass você tem condição de trabalhar medidas específicas. Agora, quando você foge muito da medida específica, eu quero fazer até a largura máxima, ok. Agora, se for usar larguras menores, existe a possibilidade de você ter uma manutenção maior do equipamento. Pensando por esse lado, né? Mas eu acho Onde que é um processo você. interessante. Ô, Tânia, Eu só acho que é para explicar. estratégia mesmo, né? Acho que é Eu acho estratégia, que questão de escolhas aplicação. estratégicas. E daí dependendo da Exatamente. aplicação de cada um, né? Mas O que deixa é eu interessante é o isso. seguinte: imagina que você, no ambiente. O Eduardo ele tem uma P5 lá que ele tem 3,50 m. Às vezes ele trabalha com 2 adesivos de 1,70 m, um do lado do outro. Às vezes 3,50 m. Às vezes 5 chapas. Então, essa flexibilidade é uma realidade no mercado de impressão grandes formatos. Ele não sabe o que ele vai produzir, cada campanha vem de um jeito. Então, essa flexibilidade da máquina híbrida multipass é muito interessante. O que o Eduardo falou sobre a manutenção é: imaginamos que você tem uma máquina com 1,50 m, mas seu material seja 1,40 m. Você quase nunca usa as cabeças das laterais. Com certeza você irá ter problemas. Já no multipass você usa todas as cabeças ao mesmo tempo. A vantagem do single pass, velocidade, acaba sendo maior. A vantagem do multipass, flexibilidade. Acho que Óbvio que o single pass a manutenção é mais alta, porque você tem muitas cabeças, e no multipass você tem uma manutenção mais competitiva. Para brigar com esse segmento, nós lançamos uma máquina chamada SMP, chama Super Multipass. E aí o Rony pode explicar um pouquinho dessa máquina para a gente, e essa é a máquina que nós temos para alto volume UV. Essa máquina também trouxe algumas tecnologias diferentes para a gente, não só a questão de velocidade. É uma máquina, Tânia e Hamilton, que chega a 2.000 metros quadrados por hora. Ela é extremamente rápida, tá?
E isso fez com que mudasse um pouco o conceito de alinhamento de imagem versus material que está sendo impresso. Todas as máquinas do mercado, inclusive as nossas também, a gente tem que alinhar o material fora da máquina de forma a entrar de uma forma coerente ao que vai ser impresso na máquina, porque dentro da máquina, até a SMP, a imagem é estática, tá? Ela sempre vai imprimir no mesmo local, então o material tem que estar dentro desse local. A SMP é tão rápida, e nós perderíamos tanto tempo em alinharmos o material fora, que ela tem uma tecnologia nova chamada DSA, que é Digital Substrate Alignment, que é literalmente uma câmera é uma bateria de câmeras fotográficas na entrada do material. Ela fotografa o material, verifica qual que é o ângulo que está entrando esse material e muda a imagem a ser impressa lá dentro. Então, ao contrário de tudo que existe no mercado, que você alinha o material para que seja impresso estaticamente, você tem um material que ele entra da forma que ele puder entrar e a máquina se ajusta à forma que o material entrou. Então, isso daí é um grande salto tecnológico, inclusive disponível em qualquer máquina Durst agora. Outro detalhe também muito legal é que nessa velocidade e com o peso dessa carreagem, só para vocês terem ideia, a gente está falando de 30 cabeças de impressão por cor. É algo que pesa muito. Ela, em 2 passadas, no vai e vem, ela faz uma chapa inteira. Então, é algo que é grandioso de tamanho. Isso daí tem peso. Tá? Só que se eu colocasse, quando eu digo a Durst, se a Durst colocasse rolamentos para sustentar essa carreagem no eixo, nós teríamos sérios problemas disso daí, uma troca com certeza constante desses rolamentos. Então a Durst optou para fazer o mesmo transporte que é feito com o trem-bala, onde é criada uma superfície, uma cama de ar mesmo, entre a carreagem e o eixo, e a carreagem literalmente flutua nessa cama de ar, justamente para não ter atrito de 2 tipos de metais, né? Então, e não ter o desgaste. Ou seja, essa tecnologia, a SMP, a Super Multipass, não trouxe só a questão de altíssimas velocidades e uma máquina extremamente usual em termos de quero rodar flexíveis, quero rodar rígidos de uma forma natural com 3,50 metros de área de impressão. Não, ela não trouxe só isso, ela trouxe para nós tecnologias que certamente serão usadas no futuro. Deixa eu explorar um pouco o Eduardo, que o Eduardo não teve chance de falar até agora. É verdade, vamos ver se tudo isso que vocês falam. Vocês dois falam tudo e não deixa o Eduardo falar. Vamos ver se é verdade isso, né, Milton? Se tudo Eduardo, isso que eles falaram se funciona na prática, né? Pois é, não deixa, você viu que eles não deixam? Eduardo, hoje você tem 7 impressoras Durst, mas o Rony falou pra gente, tá certo, particularmente, que no começo você resistia ao digital. Tá certo? Você trabalhava com serigrafia convencional. O que fez você mudar de ideia, né? E como é que foi construída essa relação com a Durst para adotar a tecnologia digital? Bem, na verdade, não é que eu fui contra a tecnologia. Eu trabalhava num mercado onde eu tinha alta produção. E a tecnologia, na época, não era equivalente ao que a gente tinha de produção. Então, existia uma resistência porque eu não tinha o que eu queria no mercado. Até conheci a Durst com a primeira máquina, uma máquina que o Rony vendeu pelo WhatsApp para mim. Foi a primeira máquina vendida pelo WhatsApp, isso em 2015. Aí, o que aconteceu? A máquina tinha o que eu buscava, era o Continuous Board. Que você coloca o material, ela lê, identifica e imprime. E o processo, antigamente, não tinha esse mecanismo. Então, assim, as máquinas eram muitas máquinas de mesa, não tinham máquinas híbridas, e a Durst veio com a proposta de uma máquina pequena, híbrida, que eu pudesse rodar tanto flexível como chapa, né? E com esse processo de velocidade reduzida, onde eu posso trabalhar material com mais qualidade, material com menos qualidade, e tem o Continuous Board, que é o processo de alimentação manual.
Isso que fez a gente começar essa relação com a Durst, né? Entendi. Praticamente é isso. Acho que o mercado evoluiu muito de lá para cá. Eles já contaram bastante sobre o que a Durst tem de tecnologia, e eu espero que para os próximos anos aí as, a tecnologia aumente ainda, não só na velocidade, na qualidade, mas também no desenvolvimento. Porque, como a gente está analisando, a questão de impressão, hoje, ela é parte do processo, sempre foi. Ela não é tudo, ela faz parte do processo. Por que não ter uma boa impressão? Acho que a impressão é importante, mas ela é significativa no mercado como um todo. Como o nosso trabalho, ele exige isso. Você ter bons clientes, eles querem pagar pouco sempre, né? E querem qualidade. Então, quando a gente acha esse meio termo, a gente consegue ter um bom produto no mercado. E a Doce proporcionou isso de uma certa forma, sim. Perfeito. Ô, Tânia, deixa eu só explorar uma coisa que eu achei importante, Eduardo. Ele pegou, na verdade, uma revolução tecnológica dentro do segmento de impressão digital em grandes formatos. Ele pegou a antiga tecnologia da Durst, teve vários equipamentos desse, e pegou a nova, tá? Porque, assim, o nosso mercado, ele é cíclico. Nós não temos inovações com frequência, por isso que eu falei isso no começo, né? Então, a gente começa a desenhar coisas que a gente vai lançar daqui 8 anos, 10 anos. Então, assim, então as empresas estão sempre assim, em onda. Tá? E às vezes essas ondas não estão no mesmo nível. Que a gente lança algo muito revolucionário, daqui a pouco a gente tem um oceano azul durante 2 anos, daqui a pouco vem um concorrente, entende tudo que a gente fez, tenta melhorar, tenta aperfeiçoar ou tenta fazer mais barato e começa a seguir a mesma direção. Então é cíclico o nosso mercado. Nós não Sim. temos inovações todos os anos, mas nós temos as grandes ondas, e nós tivemos um tsunami, por falar em onda, que foi a chegada da P5. A P10 ela vinha com o conceito de inkjet de muitos anos. E aí a P5 ela mudou tudo. Por exemplo, assim, quando eu falo para um cliente hoje que ele compra uma máquina nossa P5 e ele não precisa se preocupar em trocar de cabeça de impressão, ele não acredita. No passado, isso era improvável, ele é praticamente um consumível extremamente caro. A cada 2 anos, o cliente tinha que gastar uma outra máquina só em cabeça de impressão, independente da marca. Independente da marca. Então, quando a gente lança a P5, é uma máquina que ela vem embarcada com um monte de sensor, um monte de coisa legal, e ela vem com um conceito para ser o seguinte: eu não sou a máquina mais rápida, mas sou a máquina mais versátil. O que é versatilidade? Mudar de material de maneira rápida, poder interromper ciclos, mudar formato de maneira muito dinâmica, porque às vezes a velocidade não tem a ver com a produtividade, o mais importante é a produtividade e versatilidade. Daí eu queria só explorar isso com o Eduardo, porque ele foi um dos primeiros caras a comprar a P5 logo depois da pandemia. 2018, isso, Du? Ou 2019? 2020 já. 20. O quê? Que chegou a 2020 eu P5. peguei a 350. Isso. Então, vou retomar com o Hamilton. Então, Hamilton, essa questão da tecnologia, ela veio atrelada ao nosso produto. Então, eu trabalhava com clientes onde eu tinha volume maior e eu não tinha a tecnologia que eu queria. A Doce ofereceu e, com o tempo, eles foram mudando a tecnologia e nós seguimos junto com eles. Então, cada lançamento da Doce, a gente aproveitou para agregar valores aos clientes. E agregando valor, as máquinas foram melhorando, com certeza. Hoje a 350, a gente tem lá 350, na verdade são 8 máquinas. Olha, o Rony 8. esqueceu de falar mais uma que chegou, que é a PX. A PX É verdade. Ele está é uma escondendo o máquina. jogo, ele está escondendo o jogo. Tá escondendo o jogo. Ele quer vender outro. Então, aí o que acontece? A tecnologia da Durst, na verdade, eu tive muitos problemas com a questão do branco nas P10, máquinas mais antigas. Porque a composição de tinta também, a cabeça também não ajudava, mas com a linha P5, nós pegamos aí duas tecnologias da P5, que a segunda foi melhor que a primeira, mas onde mudou, porque é uma máquina que não dá manutenção, a cabeça dura muito bem
Eu estou com a máquina lá de 2020, que até hoje eu não troquei nenhuma cabeça da máquina. Eu troquei uma por imperícia, mas foi na hora de montagem, mas foi erro, assim, não foi de desgaste da cabeça. Foi um outro problema. Mas é uma cabeça Agora que deixa eu te... realmente oferece um conforto para quem compra a máquina. Se analisar no contexto total, ela é 90% do valor da máquina. Mas ela se paga trabalhando. Então, falando nisso em trabalhando, então você falou de evolução tecnológica. Essa evolução tecnológica que você acompanhou da Durst, ela permitiu o que na prática, na oferta de produtos que você foi desenvolvendo ao mercado? Minha pergunta é, o que mudou? Você passou a oferecer outras coisas para os mesmos clientes? Você mudou o mercado que você estava atendendo? Quer dizer, qual foi o reflexo dessa evolução tecnológica na evolução do seu produto, efetivamente, né? Uhum. E hoje, o que você produz? Então, a gente falou que você faz material para ponto de venda, material, né, promocional, e eu queria que você especificasse exatamente o que você produz para ponto de venda. Então, com o passar do tempo, as tecnologias, nessas mudanças, eu consegui apresentar isso para os clientes. E o mais importante, como o Ricardo falou no começo, eu exijo os certificados, pois os nossos clientes exigem certificado. Então, assim, eu preciso ter certificado da máquina, certificado da tinta, tenho certificado do solvente que eu uso na tinta, porque eu uso um solvente para limpeza, não usa na tinta, eu não me expressei bem. É Você usa usado para para fazer a limpeza do da cabeça. equipamento. Então, Uhum. todos esses materiais eu tenho que ter uma certificação. Então, eu vendi isso para os clientes e eles compraram por conta exatamente dessa onda pensando no meio ambiente, pensando em tecnologia, juntando tudo, e hoje nós estamos aí atendendo o mercado dessa forma. Então, assim, os clientes compraram muito essa ideia por conta da versatilidade que a gente tem do produto. Então, assim, além de eu produzir pequenas quantidades, eu produzo grandes quantidades. Então, as máquinas proporcionam isso. Então, eu ganhei velocidade, ganhei mais qualidade, porque o processo que eu tenho até hoje, que é a serigrafia, não comporta a qualidade que a gente tem de produção. E velocidade também. Então, assim, hoje para produzir uma prova eu demoro no máximo 2 horas entre receber o arquivo e mandar a prova para o cliente. Eu não tinha essa velocidade. Hoje eu tenho. E a Doge proporcionou isso para a gente por conta de todos os softwares usados hoje nas máquinas. Isso proporcionou também velocidade, o workflow deles é muito fácil de trabalhar, eu consigo melhorar a qualidade de impressão, eu consigo mudar a cor. Então, tudo isso ajudou no processo. Para a gente foi interessante. E tudo isso eu vendi para os clientes. Antes eu vendia quantidade para grandes contas. Hoje eu vendo qualidade para grandes contas. Nós saímos do mercado de grandes produções para pequenas, médias produções com prazos que o mercado não atende. Por isso a quantidade de máquinas. A gente não somos a empresa que mais produz no Brasil. Produzimos sim, eu tenho capacidade ociosa, vamos falar assim, porque as máquinas proporcionam essa capacidade. Então, eu consigo atender bem os meus clientes num prazo rápido, por conta Entendi. da tecnologia envolvida. E o que você está produzindo hoje? Eu digo mesmo, que peças você produz? Então, nós nos dedicamos ao mercado de brinquedos. Isso significa o quê? Entretenimento para crianças. Uhum. Então, hoje eu produzo muito material para ponto de venda, mas é para venda de produto. Não, Lançamento mas de filmes. eu tô te perguntando efetivamente, você produz o quê? Display? Você produz... Sim, eu faço Ou qual é tudo o que você produto? imaginar no ponto de venda. O Ah, cliente, o cara quer desde o adesivo de piso até tá. um mobler, até um display, até um tecido, qualquer coisa relacionado à promoção para os clientes. E assim, a vantagem de eu ter esses clientes também é por conta da certificação que eu tenho por conta das tintas. As tintas, elas podem ser usadas nessa linha, então, por isso nós temos esses clientes. E nós achamos aí uma brecha no mercado para atendê-los. Então, eu falei, olha, aqui existe um mercado que é pouco explorado, os clientes têm necessidades e a gente resolveu atendê-los.
Ô, Ricardo, em fevereiro você participou de uma reunião de estratégia da Durst. Aí eu queria saber o seguinte, como é que a empresa, como é que a Durst está enxergando o futuro da impressão e quais são os próximos passos da empresa? Obrigado por essa pergunta, bem pontual. É, Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo sobre aquelas ondas de inovações, tá? Então, assim, eu entendo que o nosso mercado agora está atingindo um outro platô, onde a gente chegou no limite já de qualidade com o que a gente tem de inovação, e que para você aumentar a qualidade, velocidade, você tem que investir em mais cabeças de impressão, e isso fica mais caro, né? E hoje o balanço está muito interessante, né? Porque antes você tinha que escolher ou quero máquina rápida ou quero velocidade. E aí, isso foi mudando ao longo do tempo. Você consegue hoje ter velocidade sem abrir mão da qualidade de impressão, até um determinado ponto. E aí, para você aumentar e manter esses dois fatores juntos, você tem que investir em mais cabeça de impressão, que se torna mais caro. Então, a gente está realmente num platô e a gente tem que começar a olhar o mercado de impressão digital não só pelo equipamento. Mais uma vez, o equipamento é parte a impressão é parte do produto que o Eduardo faz. Então a Durst, ela passa, na verdade, agora a se integrar ou se envolver na empresa dos nossos clientes como um todo. Então a gente vai ter muito IA, muita robotização, tá? Muita integração de processo e, é claro, tudo isso como base no nosso software, que já é um software de previsão. Você consegue saber quanto você vai gastar, você consegue saber informações muito importantes através desse nosso software, tá? Então, qual é o futuro? Para onde a gente vai? A gente vai se envolver mais no processo produtivo do cliente para que ele possa ser mais eficiente. Às vezes o cliente acha que o problema é o preço da tinta. Às vezes o preço da tinta ele é menor que 5% do produto final dele. E às vezes ele está brigando para ganhar 10% de desconto sobre algo que custa 5%, e ele está perdendo dinheiro no processo como um todo. Então, qual é a ideia? É que a gente consiga ajudar o cliente a monitorar a empresa dele no processo como um todo. Ele recebeu um trabalho, o software consegue identificar se aquele arquivo está ok ou não. Se não tiver, ele volta para o cliente e pede as correções, ou se são correções dentro de um padrão normal de uma pré-impressão, ele fazer de maneira automática. Aí vem o pulo do gato. A partir do momento que eu seleciono qual é o produto final e a quantidade, eu tenho uma inteligência artificial que vai me dizer: Ricardo, você vai precisar usar aquele material naquele formato e utilizar naquela máquina, independente se é uma máquina da Durst ou não. Ele vai conseguir enxergar a empresa do cliente como um todo. Ele vai fazer o PCP de maneira automática e monitorar todos os estágios de impressão. Então, a IA vai saber exatamente, porque ela já conhece as nossas máquinas, conhece as máquinas que tem no ambiente do cliente, quanto tempo demora para imprimir, quanto tempo leva para cortar, quanto tempo demora a preparação, a embalagem e a logística. E o nosso cliente vai conseguir ver isso em tempo real através de gráficos. E durante essa produção, ele vai conseguir, de repente, entender que o problema dele às vezes está no treinamento do pessoal. Às vezes está no turno da noite funcionando mais lento que o turno do dia. Às vezes está no problema de comunicação. Então a ideia é que o nosso cliente consiga economizar 32% apenas com eficiência. Então é mais ou menos nesse caminho que a gente pretende ir. A gente sabe que a gente tem uma tecnologia de impressão muito boa e eficiente, mas o que mais eu posso trazer para o cliente? Aí vem todo esse mecanismo que a Durst irá lançar no futuro próximo, onde a gente vai ajudar o cliente no processo como um todo, independente se a máquina é da Durst ou não. Ele vai saber quanto cada cortadora demora para cortar, qual a ferramenta mais adequada para se usar. E aí, quando você tem a transição da impressão para o acabamento, ele sabe quanto tempo isso tem em média. Se isso estiver demorando muito, ele vai alarmar para mim, dizendo: olha, atenção, você tem um problema nesse pessoal, nesse treinamento, nesse departamento. Então, acho que é um caminho muito interessante que a gente pretende conduzir o futuro além da impressão. Eu acho que Quase é uma gestão transformar de todos RH. os dados, né? Desculpa, Eduardo. Desculpa, é quase uma gestão de RH isso aí, né?
Então, eu acho que também é pegar todos os dados, né? Todos os dados que são armazenados e transformar isso em ferramenta de gestão Muito para bom. auxiliar o empresário, né? E agora tem uma outra novidade aí da Durst, né? Que é a expansão aí da operação da Durst no Brasil. Conta isso aí, Ricardo. Isso é São importante. estratégias regionais? Como é que é isso? Lembra que eu falei sobre a Vanguard? Essa foi uma solução que, por exemplo, tem muita aderência, por exemplo, para as Américas, principalmente a América Latina, e que já não é uma tendência, por exemplo, na Europa. Então, a Durst hoje ela está descentralizando algumas ações, ela está permitindo que a gente tenha ações regionais, tá? Então, aqui eu vou poder ter uma ação comercial, vou ter a gente está construindo, na verdade, no futuro próximo, uma nova sede onde a gente vai ter tudo num lugar só. Hoje eu tenho um showroom no lugar, eu tenho um escritório no outro e tenho um centro logístico no outro. Então, no futuro próximo, a gente vai ter tudo isso, tá? A gente vai ter um warehouse gigantesco, vai ter um showroom, treinamentos técnicos para o Brasil e América Latina, a parte de escritório, o laboratório, onde a gente recupera a cabeça de impressão, nós já fazemos isso, somos a única empresa do mundo que faz isso fora da fábrica, e nós vamos ter slots de máquinas, tá? Para que vão ter esses slots? Para a gente, de repente, reformar máquinas que entraram como parte de pagamento de negociação, que a gente pode reformar e vender para outros clientes que buscam uma solução mais econômica, e aí vem a grande novidade. A gente vai poder, na verdade, principalmente pensando em Vanguard, fazer a configuração final dessas máquinas no Brasil. Opa! Tá? Porque aí eu não vou depender do cliente colocar um pedido, eu quero 5 cores, eu quero verniz, não tem problema nenhum. Eu tenho essa máquina em estoque, eu puxo ela do meu estoque, e tudo aquilo que hoje eu faço, por exemplo, nos Estados Unidos, que define finalmente a configuração da máquina, a gente vai fazer no Brasil. Isso é novidade, diminuindo o tempo de entrega da máquina, entendeu? E diminuindo, talvez, o custo. Legal. Isso aí. Deixa eu dar a última cutucada no Eduardo, aproveitando. O cliente de vocês está aqui, tá certo? Se você pudesse dar um conselho para o Eduardo de 2015, tá certo? Quando comprou a primeira Durst, o que você diria para ele? Bem, a tecnologia fala por si só, né? Nós estamos aqui discutindo aí, falando sobre a P5, que é uma geração superior às P10, mas pro Eduardo de 2015, eu falaria para ele comprar Bitcoin. Pelo menos uns 10 mil Bitcoins. Sensacional. E vender no final de 2025. Eu ia falar isso pra ele. Ações da NVIDIA. Eu tava olhando, o Bitcoin em 2015 custava $170. Em 2025 fechou a $126 mil. Eu compraria e depois viraria sócio da Durst. Eu tentaria comprar alguma coisa lá. Olha que coisa interessante. A gente teve uma reunião de MDs na Itália, e aí cada MD ganhou uma barrinha de ouro pequenininha de presente de final de ano. E o nosso chefe, o Cristo Campo, ele falou, olha, eu aconselharia, e o Bitcoin era uma novidade, né? Eu aconselharia vocês venderem essa barrinha de ouro e comprarem Bitcoin. E eu lembro que a gente se matou de dar risada, né? Achando aquilo a coisa mais doida do improvável do mundo, né? verdade, Eu deveria ter ouvido os conselhos dele. E vou aproveitar Faz mais parte. um pouquinho, Eduardo, ainda voltando à Expo Print. Você falou que você quer ver, mas você vai lá, além do stand da Durst, você vai lá para procurar o quê? Você está procurando alguma coisa específica que você está querendo cobrir, alguma demanda que você tem hoje? Tem algo que você vai especificamente para ver na feira? Hoje, assim, a minha demanda maior hoje é com relação a corte, mas na verdade é peças para usar a halter, né? Não é o corte de arrasto que é o que a gente tem hoje. Nós estamos aí, tanto na questão de impressão como corte, bem servidos. Mas a gente está buscando algumas coisas de tecnologia. O que tiver de novo aí, de impressão 3D... Esse é o que a gente busca hoje para trabalhar. É importante porque o cliente tá buscando coisas novas. Sempre, né? E o mercado de 3D, nesses últimos anos, ele cresceu muito. Entendi. Então, hoje, o que eu busco numa feira como essa é esse mercado de 3D e corte por forma de halter.
com mais tecnologia, porque as máquinas que vinham antigamente, ou até, eu não sei, até uns 2 anos atrás, não supriam o que a gente precisava. Então é só isso. Então eu vou para buscar tecnologia nessa linha aí, 3D e corte. Maravilha, gente, maravilha. Então, daqui a 13 dias estaremos todos juntos lá, olhando, vendo tudo isso. Espero encontrar vocês todos lá. Faremos uma live lá, tá certo? Vamos fazer na sexta-feira. Já vou dando um spoiler aqui, gente. Sexta-feira, o penúltimo dia da feira, a gente vai fazer uma gravação ao vivo do episódio. E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de tecnologia e vamos falar o que a gente viu por lá, o que a gente vai ver, né, por lá, né, Hamilton? É isso aí. Feito, Isso aí. gente! Adorei o papo. Agradeço super a participação de vocês. Não sei se vocês querem deixar uma última mensagem. Vamos começar com o Rony. Rony, quer deixar uma última palavra aí para o povo que está ouvindo, que está assistindo? Quero sim. Não percam a Expo Print. Vai acontecer do dia 24 ao 28. Nós estamos na rua F23, stand 130. Até onde eu sei, é o maior stand da feira. Está Durst e Koenig Bauer juntas. Vai ser uma grande festa. Vai ser um grande prazer poder encontrar pessoas sedentas por tecnologia e informação e poder passar um pouco do que a gente sabe para essas pessoas. Então, por favor, nos visitem, me procurem por lá e vamos tomar um café e bater um grande papo. Muito obrigado. Legal. Ricardo? Queria agradecer vocês pelo espaço, pela oportunidade da gente discutir um pouco sobre tecnologia, falar um pouquinho também da Durst. Reforçar o convite para a Expo Print, agradecer ao Eduardo, não só pela participação da live de hoje, né, mas também pela parceria dos últimos anos. Tamo junto, Du. É isso aí. Maravilha. Obrigado, cara. Maravilha, Obrigado. gente. Quer falar alguma coisa? Quer encerrar com alguma coisa, Eduardo? Além do bem. Bitcoin, além do O Bitcoin, deixa eu ver. Além do Bitcoin, mais alguma dica legal Alguma dica aí? financeira? Devo investir em quê? Agradeço a todos, a Milton, Tânia, Rory e Ricardo. Todos vocês foram muito legais e, como eu falei, eu sou novo nisso, né? Então, É bom. eu vou tentando aqui do meu melhor jeito Foi me ótimo. habituar a conversar com o celular, né? Coisa que hoje... Não, mas é hoje... isso aí, gente. Mas Não, é isso, tava agradeço. Agradeço, Tânia, por ceder esse espaço para mim aqui, para falar um pouquinho da minha empresa e vamos que vamos, a gente se vê na feira. ótimo. Maravilha. Obrigado. Maravilha. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Obrigada, gente. Rony. Obrigada, Gratidão. Eduardo. Foi ótimo. E Hamilton, vamos lá, né? Então, pessoal, Vamos. ouvintes queridos, Direto estaremos pra lá Expo na Print. feira, direto Isso. da Expo Print. Vai ser facinho você encontrar a gente, eu e a Hamilton, Vai. com a nossa camiseta Militantes da Impressão. Então, facinho encontrar, estaremos lá todos os dias. Dia E é isso, 25 tem um obrigada, prêmio gente. especial lá, mas O quê? Oi? dia 25 tem um prêmio especial. Tem um que- prêmio especial lá, já vai Opa! ter. Vamos falar disso também. Hamilton Vamos. será Vou premiado. receber o prêmio Todos estão convidados. Coloting Graph, de líder gráfico dos Oh, que legal, Américas parabéns, 2025. Que legal. Vocês estão convidados lá no Exatamente, terceiro isso horário, aí. Parabéns. 18 horas e 25. Bom, vai ser Legal, É isso aí, parabéns. gente boa. Recebemos. Muito bom. Ok. Ótimo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, que essas informações tenham sido úteis para vocês, para enriquecer para quem está se preparando para ir para a Expo Print, porque é importante a gente se preparar para uma feira, para que a gente otimize o tempo e consiga ver tudo o que a gente quer e conversar com as pessoas, né? Não só conversar com os fornecedores, mas conversar com os pares também, conversar com outros empresários, com as empresárias. Então, eu acho que isso é um momento muito importante e muito rico do mercado quando acontecem essas feiras. É isso aí. Valeu, Hamilton. Valeu, Beijão. dona Tânia. Obrigada. Até o Obrigado próximo a episódio, todos. pessoal. Tchau, tchau. Abraço.